Bom dia a todos, boa semana a todos vocês. Este vai ser mais um vídeo sobre dois testamentos, né, dessa série, que fala sobre será que os textos que o Novo Testamento diz que o Antigo falou sobre Jesus, né, as profecias messiânicas, será que eles realmente falavam sobre Jesus ou falavam sobre outras coisas? Nós estamos analisando isso e aqui dando uma resposta para essa pergunta, né? Antes de começar, eu tenho dois recados, duas advertências. A primeira delas é o seguinte: eu não estou dizendo que a leitura, a interpretação que eu faço nestes vídeos é a única possível. Claro que não é a única possível. Gente, o fato de existir o judaísmo e o cristianismo, por si só, veja bem, já significa que existe mais de uma forma de ler esses textos, não é mesmo? Quer dizer, o que é que o cristianismo diz sobre a leitura do Antigo Testamento? O cristianismo diz que nós lemos o Antigo Testamento de uma forma cristológica, não é isso? Os padres dizem isso e os pastores dizem isso. O que é que isso significa? Significa que para o cristão, para a pessoa do cristianismo, não interessa a lógica do Antigo Testamento, do Tanar. Não interessa. Não interessa a Torá, não interessa nada. Para o cristianismo, interessam os textos do Antigo que para eles falam de Jesus, né? Tudo ali era uma simbologia, uma tipologia de Jesus. Por isso, para o cristianismo, as interpretações dos rabinos, do judaísmo não fazem sentido, né? Para eles, só interessa, no Antigo Testamento, os textos que falavam sobre Jesus. Essa é a forma que o cristianismo vê o Antigo Testamento. Ele diz, não, os judeus não têm autoridade para interpretar isso aqui é um livro nosso, né? É isso que o cristianismo diz. Já o judaísmo diz, olha o dedinho, esses livros são nossos, nós que interpretamos, não é isso? E vocês não têm autoridade para interpretá-lo. Nós devemos interpretá-los literalmente pelo que eles diziam, em conformidade com a Torá. Isso diz o judaísmo. Quer dizer, existem mais de uma forma de ver a mesma coisa, de ler o mesmo livro, né? As duas têm que ser respeitadas, entendeu? Se a visão cristã não fizesse nenhum sentido, por que que tem milhões de cristãos, inclusive PhDs, né? Gente extremamente erudita, que com certeza já leu o Antigo Testamento, né? E se a versão judaica não fizesse sentido, não haveria a mesma coisa do lado dos judeus, não é isso? Então, o que é que tem que haver? Respeito, tolerância entre as religiões. Ah, você está aí na sua sinagoga, fique em paz, Deus te abençoe. Você está aí na sua igreja. É assim que funciona o negócio. Cada um no seu quadrado, como diz o funk, não é? E com o respeito e a tolerância. É isso que tem que existir. Então, por isso eu sempre digo, estes vídeos não são um negócio de ódio contra o cristianismo, não, nada disso. Eu apenas estou dando outra interpretação que certamente muita gente não conhece, tá certo? Outro dia, uma pessoa disse aqui nos comentários que o judaísmo força a barra, né? E que faz malabarismos com os textos porque para vocês verem como é o malabarismo, às vezes um rabino diz uma coisa e outras vezes e outro rabino diz outra. Isso é um malabarismo para negar Jesus, que é bem claro, né? Peraí, Jesus não é claro no Antigo Testamento, no Tanar. Não. Pegue Oséias 11:1, né? Basta um texto para eu mostrar isso aí. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Ora, vem o Novo Testamento e diz que isso aqui é uma profecia. Eu pergunto a você, isso está claro? Isso está bem clarozinho que é Jesus? Não, não está. Inclusive, na minha opinião, o malabarismo fez o autor do Novo Testamento, né, ao dizer que isso aqui é Jesus, quando o próprio texto diz claramente que é Israel e não Jesus. Né? Então, não é porque existe uma interpretação para cada sábio nos textos judaicos que existe malabarismo. Desde quando a Bíblia precisa ter uma única interpretação bem clarazinha, bonitinha, né? Tem muita gente que acha que a Bíblia tem que ter uma única interpretação. Isso é uma visão protestante, tá bom? Que acha que a Bíblia é bem facilzinha, bem clara de entender e que diz uma coisa só, de forma que se 1000 pessoas no mundo lerem a Bíblia, cada uma das 1000 vão entender da mesma forma. Isso não é verdade. Nós vemos que isso não é verdade simplesmente pela quantidade de igrejas protestantes que existem. Todo dia uma pessoa lê no Novo Testamento, o batismo é assim, vou fundar minha igreja, né?
Então, não precisa ser simples. Pode haver variedade de interpretações nos textos. Isso não quer dizer um malabarismo. Os rabinos podem ter opiniões diferentes sobre os mesmos textos sem que isso seja uma forçação de barra, né? Os textos dos profetas, particularmente, são muito complicados. As estrelas vão cair, não sei o que, das potestades. Gente, eu acho que uns textos tão simbólicos como esses, é mais do que natural que exista variedade de interpretações em cima desses textos. Por quê? Porque eles não são fáceis. Né? Então é isso aí. Esse era os dois recados que eu tinha que dar. E entrando no texto de hoje, o texto de hoje vai ser o Salmo 110, que diz o seguinte, o primeiro versículo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E no versículo 4 diz o seguinte, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. De acordo com o Novo Testamento, esse texto é uma referência a Jesus. Deus falando com Jesus, assenta-te à minha direita. Né? Nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 7, dos versículos 11 ao 21. Eu não vou ler, para o vídeo não ficar muito longo. Hebreus 7, do 11 ao 21, diz que Jesus é esse sacerdote que Deus disse que ficasse à minha direita, né? E também o próprio Jesus, lá em Mateus 22, do 43 ao 45, disse que o Salmo 110 é uma referência ao Messias, tá bom? Jesus disse, isso aqui é o Messias, né? Como é que o próprio Deus pode dizer ao Messias, disse o Senhor ao meu Senhor, tá certo? Então, para o Novo Testamento, para Jesus e para os seus seguidores, o Salmo 110 é um texto sobre o Messias. Mas para o judaísmo, né? Para uma interpretação literal do texto, não é sobre o Messias que o texto está falando. E como é que o judaísmo interpreta? Existem duas interpretações judaicas sobre este texto. Vou repetir. Não é porque existem duas ou mais interpretações judaicas para o mesmo texto que existe uma forçação de barra para negar Jesus. Não necessariamente. Pode ser que o texto não seja muito bem clarinho, cada pessoa é um mundo diferente, cada pessoa tem a liberdade para ler o texto de uma forma diferente. Ora, por que tem que ter apenas uma forma de ler o texto? Essa visão, ao meu ver, empobrece o texto. O texto pode ser tão rico que existam mais de uma leitura, né, para ele, não é isso? Então vamos lá, quais são as duas leituras judaicas, pelo menos que eu achei, para o Salmo 110? A primeira delas é a de Rashi. Rashi foi um grande sábio judeu, considerado um dos maiores intérpretes da Torá e do Talmud, né? E Rashi ele diz que esse texto deve ser lido como disse Deus a Abraão, né? O meu Senhor, no caso, seria Abraão no texto. Todo esse texto, portanto, seria uma referência ao patriarca Abraão. Sentar à minha direita, que o texto fala, né, seria esperar pela minha direita. Né? Espera pela minha direita, pela minha destra, pelo meu poder. E aí ele cita, por exemplo, Deuteronômio 1:46, em que o verbo sentar quer dizer esperar. Então, para Rashi, esse texto é uma referência a Abraão, e Deus diz a Abraão, olha, espere pelo meu poder, pela minha destra, né, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E lá na frente, tu és um sacerdote, Kohen em hebraico, não é? Para sempre, como falou Melquisedeque, segundo Rashi, né? Lembrando que a palavra Kohen nem sempre quer dizer um sacerdote no sentido religioso, né? Às vezes na Bíblia ela aparece como um governador político. Você pode ver, por exemplo, 2 Samuel 8:18, que diz que os filhos de Davi eram Kohanim. Ora, se os filhos de Davi não podiam ser Kohanim, sacerdotes no templo, por quê? Porque os sacerdotes no templo, de acordo com a Torá, eram os descendentes de Arão, e não eles que eram da tribo de Judá, não é assim? Então eles não podiam ser sacerdotes no templo. Então isso significa que a palavra Kohen tem também outro significado, que seria de algum tipo de líder político, tá certo?
Então, para Rashi, o texto se refere a Abraão. Para Ibn Ezra, que foi outro grande comentarista da Torá e do Tanar inteiro, né? O texto fala sobre Davi, tá certo? Teria sido escrito esse salmo por servos de Davi, dizendo: Disse Deus a meu senhor, o rei, né? Os reis eram chamados de meu senhor. Nós podemos ler isso nos livros de Samuel, por exemplo, certo? Então, seria uma referência a Davi. Assenta-te à minha direita seria uma referência ao templo. Davi, assenta-te à minha direita, no templo, né? Até que eu subjugue os seus inimigos. Sacerdote como Melquisedeque, ou da ordem de Melquisedeque. Lembrando, da ordem aí quer dizer do tipo, né? Você é um sacerdote semelhante a Melquisedeque, é isso que o texto diz. Isso aqui seria uma referência ao seguinte: Melquisedeque era o quê? Rei de Salém, que posteriormente seria Jerusalém, não é isso? Então, Davi seria um sacerdote, né? Eu já falei que sacerdote poderia ser um líder político também. Assim como Melquisedeque foi rei de Jerusalém, assim Davi também era rei de Jerusalém. O Ibn Ezra, que foi quem interpretou isso aqui, era servos de Davi escrevendo sobre o rei, né? Ele cita outros salmos que também são dessa mesma lógica. Pessoas, súditos, escrevendo sobre o rei. Ele cita o Salmo 20, desculpe, Salmo 20 e o Salmo 72. O Salmo 20 diz o seguinte: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Dando um pulinho, nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Por isso aqui seria um salmo escrito por súditos falando sobre o rei. Deus te abençoe, né? Falando sobre o rei. Assim, também de acordo com Ibn Ezra, o Salmo 110 tem a mesma lógica, tá bom? E o Salmo 72 também, que diz o seguinte: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Salmo 72. Então, alguns salmos foram escritos por pessoas falando sobre os seus reis, né? Então seria para Ebenezer também esse o caso do Salmo 110. Então existem aí duas formas de ler o Salmo 110 que não falam sobre Jesus. Uma delas diz que o texto era uma referência a Abraão, né? Davi dizendo: Disse o Senhor a Abraão, entendeu? Outra forma de ler seria os súditos falando: Disse o Senhor a meu senhor o rei Davi, tá bom? São essas as duas formas judaicas de ler o Salmo 110 sem fazer nenhum tipo de referência a Jesus. Obrigado por ter assistido. Gostaria que você se inscrevesse aí no canal, apertando em inscrever-se.